pastor quer compartilhar uma palavra com você nessa noite, uma mensagem. Nesse mês agora de fevereiro, nós estamos caminhando debaixo de um tema. Está muito alto a minha voz aí ou está legal? Está legal? O Senhor nos deu um tema para nós trabalharmos no mês de fevereiro. Que tema é esse, pastor? Como se tornar um cristão inabalável em um mundo instável. Esse é o tema que nós estamos trabalhando no mês de fevereiro. Está aqui. Como se tornar um cristão inabalável em um mundo instável. Irmãos, é uma pergunta, amém? E durante esses 4 domingos nós estaremos trabalhando para responder esta pergunta. Glórias a Deus. O pastor está fazendo até uns banners aí para que você possa memorizar, para que você possa entender bem. Na semana passada a pastora Hélida esteve aqui e ela falou sobre convicção. Convicção. Para sermos pessoas inabaláveis, que não são abaladas por qualquer situação, precisamos ser homens e mulheres de convicção, alicerçados em princípios bíblicos, alicerçados em Deus. E nesse domingo de Santa Ceia, o Senhor me chama, me leva a ministrar sobre esse tema, vivendo pela fé. O viver pela fé. Repita comigo: o viver pela fé. Irmão, se você entender o que eu vou ministrar aqui nessa noite, você vai se livrar de muito sofrimento na tua vida, na tua jornada. Escuta o que o pastor está falando aqui. Se você entender o que eu vou passar aqui nessa noite, você vai se livrar de muita dor na caminhada cristã, na jornada da fé. Muita dor. Por isso, abra o seu coração, abra a sua mente, entenda o que o Espírito Santo está falando com você aqui nesse lugar. Eu gostaria que projetasse em Romanos capítulo 1 e o versículo 17. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 17. Glórias a Jesus. Se você quiser grifar na sua Bíblia, procurar, anotar, mas se você não quiser, está sendo projetado aqui para você acompanhar conosco. Então olha só, meus queridos, o que esse texto diz para nós. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então o texto começa dizendo aqui para nós: o justo. O justo. Quem é o justo, pastor? Por que a palavra se refere ao justo? Quem são os justos? Os justos são todos aqueles que entregaram a sua vida ao senhorio de Jesus. Esses são os justos. Por quê? Porque eu e você éramos injustos, amém? É o que éramos. Você e eu éramos injustos diante de Deus, mas por conta da cruz, por conta do sacrifício de Cristo, quando você coloca a sua fé nele, quando você crê em Jesus de todo o teu coração, a palavra diz que eu e você passamos por algo chamado justificação. O que é justificação, pastor? É se tornar justo. A pessoa era injusta, mas ela foi justificada. Ela passou a ser agora o quê? Justa. É quando o juiz, ele está julgando lá a causa, e o juiz vai olhar para o réu. Ele tem um martelo na sua mão, e ele vê que aquele réu
é inocente. O réu estava ali cheio de culpa, debaixo de condenação, mas o juiz julgou a causa e entendeu que o réu é inocente. Ele vai pegar o martelo e vai bater e vai declarar a inocência do réu. Então o juiz está justificando, está tornando ele justo, está tornando ele inocente da situação a qual ele estava enfrentando. Ele não tem mais dívida, não há dívida, porque ele foi declarado justo. Então, queridos, olha só, quando eu e você estamos diante do Senhor, é como se o Senhor batesse o martelo e nos declarássemos justos, por conta de Jesus Cristo, amém? Jesus se coloca diante do Pai como nosso advogado. Ele se coloca diante do Pai como nosso advogado e diz: Pai, você não pode condenar o Gilvano. Pai, você não pode condenar o Pedro, o José, a Maria. Você não pode condená-los. Por quê? Eu paguei o preço no lugar deles. Eu morri na cruz por eles. Eu derramei o meu sangue por eles e os declarei inocentes, justos. Quem entendeu aqui isso? Amém? Esses são os justos. Pode projetar para nós lá? Esse é o justo que Paulo está falando aqui. Os que foram justificados por meio de Cristo. Aí Paulo está dizendo para nós que o justo, ele o que, irmãos? Viverá. Aqui que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para esta palavra, viverá. Viver. O viver do justo é pela fé. Eu quero trazer aqui uma ilustração para nós entendermos bem aonde o Espírito Santo quer nos levar. Imagina você, querido, que você vai no hospital. Você vai no hospital porque você está doente. Você descobriu que tem uma enfermidade, uma doença. Só vai no hospital quem reconhece que está doente, amém, irmãos? Se eu e você temos uma situação na nossa vida, nós precisamos reconhecer que estamos doentes. Você já viu alguém chegar lá diante do médico? Fulano de tal. Pois não, que seria? Não, doutor, eu só vim aqui para dar um passeio. Você já viu isso alguma vez? Eu vim aqui conhecer o hospital, doutor, vim ver como é que o Senhor está. Não existe isso, irmão. A pessoa que vai no hospital é uma pessoa que reconhece que está doente, que está enferma. Então, se você tem uma situação nessa noite, reconheça que você precisa de ajuda em nome de Jesus. Mas, por bem, quando uma pessoa chega no hospital e ela está ali na consulta com o médico e é descoberto que esta pessoa está sofrendo, e vamos supor que é uma situação bem séria, vamos supor que esta pessoa está enfrentando uma enfermidade terrível na sua vida, e o médico examinou, fizeram os exames, e o médico entendeu que essa pessoa, ela precisa de um medicamento todos os dias, agora, até o fim da sua vida, porque senão ela vai morrer, ela vai falecer. Então o médico chama lá o fulano e diz: olha, a partir de agora, diante dos exames que você fez, diante das situações, você vai precisar tomar esse medicamento aqui até o fim da sua vida. Você não pode deixar de tomar esse medicamento nenhuma vez. Você não pode deixar nem um dia de tomar essa medicação, porque senão vai afetar o seu organismo, o seu corpo, e você vai morrer, você vai bater a cachuleta. Irmão, a vida desta pessoa, a partir de agora, ela vive por meio da medicação. Ela vive por meio do medicamento.
Se ela vai lá fazer um passeio lá na Disney, conhecer o Mickey, ela tem que levar os remédios dela. Se lá na rua dela tem uma enchente, ela passa um caos, ela tem que tomar o medicamento dela. Se ela vai para a praia, ela tem que levar na bolsinha o medicamento. Eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que às vezes vivem assim já, tomam remédios para pressão, para diabetes, porque você sabe que se você não tomar, você corre o risco de vida. É assim ou não é? Então esse texto está falando para nós que o justo ele vai viver pela fé. A minha vida e a sua vida é pela fé, diz a palavra de Deus. O viver pela fé. É aqui que eu gostaria que você entendesse. Porque a palavra de Deus nos dá uma direção de um estilo de vida para todos nós, para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são cristãos, aqueles que colocaram a sua fé em Cristo Jesus. Deus vem e fala: a partir de agora, o seu viver é pela fé. É pela fé. Se a Bíblia está dizendo que você que está sentado aí nessa cadeira, eu e todos aqueles que dizem ser de Cristo Jesus, é pela fé a nossa vida, eu e você, se tem um tema que devemos entender é a fé, porque o nosso viver é pela fé. Então eu preciso estudar a fé, entender a fé, me aprofundar no que a palavra de Deus ensina sobre fé, porque o meu estilo de vida é um estilo de fé. É como o remédio a qual nós lemos agora. Fé. Irmãos, todos nós, eu, você, todos nós, a gente nos seguramos em algo. Você pode estar sentado aí e dizer: mas eu não, pastor. Não, você sim, eu e você. Todos nós seguramos em alguma coisa. Você segura em alguma coisa. Ou seja, você, diante da sua vida, você está segurando alguma coisa. Todos nós seguramos em algo. Mas isso que eu e você seguramos, será que é o correto? Será que é o que a palavra de Deus nos orienta? Todos nós estamos segurando em alguma coisa, somos apegados em alguma coisa. Mas isso que nós somos apegados, isso gera paz no nosso coração? Será que isso que nós somos apegados gera alegria, gera esperança, gera convicções? É aqui que está a questão. Porque, querendo ou não, você sempre irá segurar em alguma coisa. Então muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, filhas e filhos de Deus, por não conhecerem, não entenderem, não buscarem, na sua jornada acabam segurando em algo que não é para segurar. E são crentes depressivos, ansiosos, sem motivações, sem esperanças. Infelizmente há muitos filhos de Deus vivendo assim, porque ao invés de segurar na palavra do Senhor e andar uma vida pela fé, eles acabam se segurando no que eles veem. Eles acabam segurando no dinheiro da conta bancária. Eles acabam se segurando em pessoas. Vivem por meio de aprovação, de aplausos, de validação. São pessoas que acabam segurando em uma religião. Então, irmãos, aquilo que você segura, aquilo que você está apegado, teu coração está ali, ou no seu próprio eu, uma vida na autossuficiência,
isso vai gerar consequências na sua vida. Aquilo que você segura, aquilo que você está pegado, aquilo quando aperta o laço, quando vem um vento, quando acontece algo, aquilo que você está ali apegado, aquilo ali tem uma consequência na sua vida. É por isso que tem gente que muitas vezes está dentro da igreja há 10 anos, 15 anos, tu vai lá, a pessoa é ansiosa, a pessoa é preocupada, a pessoa às vezes está com uma depressão, porque ainda ela, ao invés de andar pela fé, anda por emoções, ela anda pelo que ela vê, ela anda pelo aquilo que ela sente, e isso vai afetar o nosso dia a dia. Quem está comigo aqui nessa noite? Um antídoto para nós atravessarmos os ventos, as adversidades, as tribulações, o dia mau, o dia bom, tudo nessa terra está ligado a você andar pela fé, e não pelo que você vê, e não pelas emoções, pelos sentidos. Nós temos 5 sentidos, amém? Audição, visão, olfato, paladar e tato. E isso é algo natural. Isso é do natural, é do homem. Mas nós não fomos chamados para andar pelos sentidos. Nós fomos chamados para andar pela fé. Pela fé. Se você andar nesse formato, meu querido, você será uma pessoa com problemas nessa jornada, amém? Essa é uma verdade. É o que a Bíblia nos orienta. É que nós estudamos na palavra de Deus. E o Senhor, Ele chama eu e você e nos coloca em situações para forjar a nossa fé. Irmãos, quando nós estamos estudando lá Êxodo, quem está lá no desafio da palavra, nós estamos em Êxodo. Quando o povo estava lá no Egito, debaixo da chibata de Faraó, e o Senhor liberta aquele povo, o mar se abre, eles chegam no deserto. Quem está comigo aqui? Eles chegam no deserto, amém? Você sabe quantas pessoas haviam no deserto? 603.000 homens de 20 anos para cima aptos para a guerra. 603.000 homens de 20 anos para cima aptos para a guerra. Então havia mais as crianças, as mulheres e os idosos. Então o número chega a aproximadamente 2 milhões, ou perto de 2 milhões. Teólogos dizem que passa de 2 milhões. Agora, queridos, olhem para cá, presta atenção. O Senhor não pegou 50 pessoas. O Senhor não pegou uma família somente. O Senhor não pegou ali 10 pessoas. O Senhor levou para um deserto milhares de pessoas. Imagina aquela multidão, milhões de pessoas. Imagina, mais de 1 milhão de pessoas em um deserto. Irmão, quando tu olha para um deserto, se nós tivéssemos uma imagem de deserto aqui, o que tem num deserto? Deserto é sinônimo de escassez, deserto é sinônimo de calor escaldante ao decorrer do dia e frio intenso à noite. Não é isso. Quando tu olha no deserto, tu vê cachoeira, rio, é isso que você vê no deserto? Não, não é. Então por que Deus levou aquela multidão para o deserto? Para desenvolver neles a fé. Para que eles conhecessem o Senhor, eles conhecessem o Deus a qual eles servem. Querido, presta atenção nessa palavra.
porque essa palavra é uma chave, uma senha para nós. Uma senha, um entendimento. Aquele povo está num lugar sem recursos básicos, milhões de pessoas, mas eles têm sobre si um Deus todo-poderoso, amém? Um Deus que não vai abandonar, que não vai deixar na mão, e que vai projetá-los para que eles caminhem, avancem e entendam que Deus é fiel. Imagina, tem milhões de pessoas, e aquelas milhões de pessoas no deserto não morreram de fome. Aquelas milhões de pessoas no deserto não morreram de sede. Aquelas milhões de pessoas não morreram de uma enfermidade, porque o Senhor cuidou delas. Sabe o que matou aquelas pessoas no deserto? A incredulidade. O não andar pela fé fez com que aquelas pessoas, aquela primeira geração, morresse no deserto. Depois Deus levantou uma outra geração para entrar na terra prometida. Então tem situações que Deus permite na minha e na sua vida para forjar a nossa fé. Andar pela fé é descansar na fidelidade de Deus. Anota isso. Andar pela fé é descansar na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus, meus irmãos, não falha. Deus não vira as costas. Deus não abandona. Então aquilo que nós seguramos, às vezes você pode estar seguro no dinheiro. Pastor, eu tenho uma conta bancária gorda. Nem me importa o que acontece com a política, porque eu estou seguro, eu tenho dinheiro. E tem milhares de pessoas assim, milhares, que estão apegados no dinheiro. Mas o dinheiro pode um dia acabar. E às vezes você vê empresário tirando a própria vida, porque apegado ao dinheiro, a empresa faliu e tirou a vida. Você vê pessoas apegadas às circunstâncias, baseado no que ela está vindo. Então você vê que um dia essa pessoa está lá em cima, outro dia ela está lá embaixo. Por quê? Porque as circunstâncias oscilam. Um dia você está bem, um dia abre a porta, mas no outro pode fechar. Um dia acontece algo, outro dia, um dia tu se incomoda no trânsito, outro dia o chefe te puxa pela orelha, outro dia estraga um negócio. Então a pessoa está ali, apegada às circunstâncias, apegadas às emoções. As tuas emoções oscilam. Não viva pelas emoções. Tu vê um vídeo, uma pegadinha, tu ri que se acaba. Daqui a pouco tu vê um abuso de criança, tu chora. Está vendo como as tuas emoções oscilam? Dá para confiar nas emoções? Dá para andar por emoções? Não dá, meus irmãos. O justo, ele vai viver pela fé. O justo vai viver pela fé, apegado a pessoas, aprovação, afeto e validação. Então Deus está mostrando e levando aquelas pessoas para que elas andem pela fé e o conheçam, e confiem nele, e aprendam a descansar nele. Descansar que ele cuida do teu coração, que ele cuida das tuas emoções, que ele cuida de você. Não é o que a Bíblia diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Olha só que a Bíblia nos orienta. O que nós fazemos? Nós não lançamos a nossa ansiedade sobre ele. Nós ficamos para nós. E somos guiados pelas emoções. E daí vivemos num carrossel, vivemos numa gangorra. De um dia está bem, outro dia está mal. Deus é uma rocha, Deus é um refúgio, Deus é um fundamento, Deus é uma âncora, amém? Esse é o nosso Deus. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé.
Agora eu vou te dar o exemplo de Jesus Cristo, querido. Olha como a palavra de Deus é fantástica e como a palavra de Deus nos orienta. A Bíblia diz, vamos ler esse texto que está em Mateus capítulo de número 3, versículo 17. Se puder projetar para nós, lá atrás, pastora Hélida, Mateus capítulo 3, versículo 17 para nós. Aqui você vai ver o exemplo que Jesus dá para mim e para você aqui nessa noite, nessa passagem. Olha só, querido. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então o próprio Pai, quando Jesus estava sendo batizado nas águas, o Pai falou do céu: este é o meu filho amado, meu filho amado. Eu tenho prazer nele, eu tenho prazer nele. O Pai falando com Jesus, com o Filho. Vai para o capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4 e o versículo 1. É o versículo logo a seguir. Olha o que diz. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito aonde, irmãos? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi para o deserto. E como é que Jesus agora ele se comporta lá no deserto? Porque Jesus ele fica 40 dias e 40 noites sem comer. Estava com fome, sendo tentado pelo diabo. Como ele se comporta? A maneira como Jesus se comporta são princípios para mim e para você, para entendermos como que Jesus lidou com isso na vida dele. Amém? Então quando Jesus chega no deserto, como nós acabamos de falar ali, que deserto é sinônimo do quê? Escassez, não tem recurso básico, calor escaldante, frio extremo à noite, não é isso? Aquela areia seca, não tem vida, não tem uma árvore. Jesus está nesse cenário, no deserto. E pior, tem o Satanás na cola dele ainda, para provar ele, para tentar ele. Se Jesus, irmãos, olha só, se Jesus fosse alguém conduzido pelas circunstâncias, o que Jesus ia fazer? Murmurar do Pai, porque o Pai havia acabado de falar o quê? Este é o meu filho amado. Jesus ia chegar no deserto e ia questionar o Pai e falar: esse é o tipo de amor? É dessa forma que o Senhor me ama? Me enviando para um deserto, e aqui eu estou com fome, estou aqui debilitado, estou aqui em jejum, esse é o teu amor? O Senhor acabou de me falar que me amava, e agora olha onde eu estou, no deserto, sendo tentado e com fome. Não é assim que muitas pessoas fazem? É ou não é? Onde é que está Deus? O pastor falou que Deus me ama, que eu sou amado, que Deus me amou primeiro. Por que eu estou passando por isso? E o que acontece com essa pessoa? A fé dela enfraquece, esmurece. É a incredulidade. Jesus agiu dessa forma. Jesus questionou o amor do Pai aqui nesse texto? Questionou? Não. Quem quis colocar em xeque a filiação de Cristo? Satanás. Porque Satanás tenta Jesus dessa forma: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha só, Satanás, o diabo estava falando assim: cara, tu não é o filho, o que tu está fazendo aí? Por que tu está passando por um deserto
se tu não é o amado, tu não é o escolhido, tu acha que o diabo não falou isso para Jesus? A Bíblia não relata, mas com certeza isso veio no coração de Cristo. Mas Jesus mostra para mim e para você aonde ele está agarrado. Jesus estava agarrado a algo. Jesus estava segurando algo. Repita comigo: Jesus estava segurando algo. Ele estava segurando algo. O que Jesus estava apegado quando ele passa pelo deserto? Jesus está segurando algo. O que ele está seguro? Em ser guiado pelo Espírito alicerçado na palavra. Isso é que ele estava apegado. Jesus não se move pelo que ele vê, ele se move pelo Espírito e pela palavra. É o que ele mostra para mim e para você. Se eu e você queremos triunfar, meus irmãos, a gente tem que ser conduzido pelo Espírito e apegado à palavra. Amém? O andar pela fé, queridos, é a fé na palavra. Porque quando o diabo tenta ele, ele fala assim, ó: está escrito. Não é isso? Jesus falou para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha onde que ele está apegado. Olha onde que ele está seguro. É por isso que nós padecemos tanto, sabe por quê? Não conhecemos a palavra de Deus. Não sabemos nem um versículo de cor. Nós conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Queridos, se a gente não conhece a palavra, nós vamos padecer, nós vamos apanhar. A palavra, a fé que nós vivemos hoje é baseada em promessas de Deus. É você declarar a palavra, a promessa de Deus ao seu respeito. É dessa forma que triunfamos. É quando o vento sopra, mas tu está alicerçado na palavra. Você diz: não, isso não vai acontecer, porque a palavra diz isso. Você está entendendo? É o que Jesus mostra para mim e para você. Diante da circunstância, do aperto, do vento, do deserto, ele é conduzido pelo Espírito e ele está alicerçado na palavra. Ou seja, a palavra é tudo que ele tem. A palavra é tudo que ele tem, que ele possui. Jesus caminhava com a palavra no coração. Você vê que Jesus estava fazendo as coisas, e o texto diz para nós assim: e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Jeremias. Então Jesus é guiado pelo Espírito e ele está alicerçado na palavra. Então, diante dos apertos, diante do que você enfrenta, você precisa declarar a palavra. Amém? Você precisa estar seguro nisso, para que eu e você não venhamos ser levados pelo vento. Jesus vivia alicerçado na palavra. Sabe, você tem uma convicção, a situação acontece, mas você tem uma palavra de Deus. Amém? Deus me deu uma palavra. Pastor, eu quero uma palavra da parte do Pai. Vai buscar em Deus, irmãos, uma palavra. Amém? Vai orar, vai buscar em Deus. Se você precisa tomar uma decisão, se você precisa se posicionar, se você precisa, busca no Senhor uma palavra. Deixa Ele falar com você. A partir do momento que nós temos uma palavra, tudo muda. Se a gente, diante de qualquer pensamento, qualquer retaliação, qualquer sofisma, seta, dardo inflamado, a gente ficar seguro na palavra, a gente acaba seguindo o mesmo exemplo de Jesus Cristo, que não questionou o amor do Pai. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou amado, olha só, estou aqui agora, nesse deserto.
sou o amado, eu sou o escolhido, a bomba, o Espírito desceu sobre a minha cabeça ali, e já estou aqui na prova. Que amor é esse? Não. Ele tem uma palavra. É dessa forma que você vai triunfar. É dessa forma, meus irmãos, que você vai ter as suas emoções mais guardadas, amém? É dessa forma, vivendo pela fé, vivendo pela fé, vivendo pela fé. Quem está comigo aqui nesta noite? Você está entendendo? Mateus capítulo 14, versículo 27 ao 31, deve projetar para nós. O que o pastor está trazendo para você que são instruções, amém? Instruções para que você aplique lá fora. É isso que essa casa está fazendo nesses dias, trazendo instruções para que você aplique lá fora, na sua casa, no seu trabalho, e veja a transformação na sua vida. São instruções, são direções do Pai. Porque eu sei que nós vivemos em dia de muita correria, muita atividade, muita pressão, e muitas pessoas estão, às vezes, até fazendo uso de medicamentos pesados. Ansiedade, crise, sabe? Síndromes, depressão. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Mas se a gente entender a palavra, o Pai vai conduzir você num caminho de confiança, de paz. Não que você está imune, pode até vir, mas você está seguro, porque você conhece o Deus que você serve, você conhece Ele, você tem uma palavra no seu coração. Mateus capítulo de número 14, versículo 27. Vamos ler ali? Vamos acompanhar? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você já parou para refletir que quando Jesus chegava nos discípulos e na multidão, Jesus não falava assim para eles: homens de pouca oração. Jesus falava isso: homens de pouco jejum, homens de pequena fé. Pequena fé. Olha como Jesus bate na questão da fé. Homens de pouca fé. Mas o interessante desse texto, irmãos, que vocês já conhecem com certeza, Jesus está andando sobre as águas e os discípulos ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. Aí Jesus se revelou: não, sou eu, não temam, não tenham medo, não temas. Aí quando Pedro olhou aquela cena, viu que era Jesus, Pedro falou: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor. E Pedro foi ou não foi? Pedro andou sobre as águas ou não andou? Andou. O que Pedro teve ali naquele momento? Volte ali nos versículos lá. Volte os versículos. Eu vou mostrar para você onde está o segredo dessa passagem. Volta mais um. Mais um. Não. Calma aí. O próximo. Está aqui, ó. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque Pedro tinha uma palavra. Quando Pedro pergunta para Jesus e Jesus fala assim, ó, venha, Pedro passa a ter uma palavra
do Senhor. E Pedro agarrou aquela palavra. E quando Pedro agarra aquela palavra, que ele coloca o pé nas águas, ele começa a andar sobre as águas, porque ele tinha uma palavra, ele segurou na palavra, e ele andou pela fé, alicerçado em uma palavra. É o que Deus está falando conosco, ande pela fé na palavra, amém? E o que aconteceu, irmãos? Vai lá, olha só, por que ele começou a afundar? Reparando. É aqui que está. Você e eu às vezes temos uma palavra, estamos seguros na palavra, mas acabamos o quê? Reparando. Reparando no quê? No vento, nas circunstâncias, nas tribulações, adversidades, nas coisas que nos acontecem no dia a dia. E quando você tira os olhos da palavra, quando você deixa de se segurar na palavra, na convicção da palavra, e você segura o que você vê, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Você vai afundar. Então aqui está claro para nós, está muito claro. Quer andar sobre as águas em 2026? Fica seguro na palavra, amém? Em 2026, tu quer afundar? Fique seguro nas circunstâncias, no que tu vê. Nos noticiários da televisão, na política, no dinheiro, nas pessoas. Aí tu vai, o que vai acontecer contigo? Tu vai afundar, porque é bíblico, está claro aqui. Aí quando Jesus vai falar com Pedro, o que ele fala? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando eu e você reparamos nas coisas que vemos, o que vai entrar em cena? O medo. O medo começa a entrar em cena. Pessoas que são muito medrosas são pessoas muito incrédulas, pode ter certeza. Pessoa que tem muito medo, sabe o medo? Pessoas pessimistas, negativas, são pessoas incrédulas, pessoas que não andam pela fé, pessoas que não confiam, não têm convicções no Senhor, fazem parte daquela turma que se via como gafanhoto diante dos gigantes na terra prometida. Não fazem parte da turma de Josué e Caleb. O medo entra em cena. Repita comigo: quando a fé entra no barco, o medo tem que ir embora. O medo tem que ir embora. O justo viverá pela fé, e não por sentimentos, emoções e pelo que ele vê. É pela fé, é olhando para Jesus, é descansando na fidelidade. Está tudo dizendo que não, mas tu tem uma palavra, você está olhando, você crê, você descansa. Irmão, ser pastor ser pastor, irmãos, é viver pela fé. É só Deus, é só a misericórdia do Pai. Mas, cara, chega um determinado momento que, cara, tu sabe que Ele é fiel, Ele não falha. Deus é fiel, querido. Deus é fiel, amém? Deus é bom, Deus é fiel. Ande pela fé. Sabe? O cara chega no trabalho lá, fulano, pode ir lá no meu escritório? Pois não, sim, senhor. Estamos te desligando da empresa, não queremos mais contar com o teu auxílio aqui. Passa no RH ali. Como é que é o incrédulo? Já perde o eixo, desmorona. O homem de fé, a mulher de fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa porta se fechou, a outra vai se abrir. Ele levanta a cabeça e vai. Uma semana depois está empregado, um lugar melhor ainda, ganhando mais. É fé, queridos.
numa palavra, na presença, no cuidado do Pai. Entenderam? Vocês estão entendendo, queridos? É muito sério isso, porque nós somos pastores e a gente vê às vezes as pessoas andando por esse outro lugar e colhendo frutos amargos. Frutos amargos. A gente acaba andando com umas pessoas que não conhecem a Deus. É o que Jesus fala assim, ó, que se vocês agirem dessa forma, vocês são como os gentios lá. Os gentios não agem assim. Você vê que para nós só tem um outro padrão. Há um outro padrão no reino de Deus para você e eu andarmos. Há um outro lugar. Tem a presença, tem o Espírito, tem a palavra. É esse o jeito do Pai. Amém, meus irmãos? Para de reparar lá no vento, amém? Para de reparar no vento, para de reparar lá que está escuro nas ondas. Fica seguro na palavra que ele disse: venha e anda sobre as águas. Anda sobre as águas. Você vai triunfar no ano de 2026, amém? Você vai prosperar, querido, porque o justo anda pela fé. Fica firme no Deus que tu serve. Tem uma palavra no teu coração e avança no poder do Espírito Santo. Avança em nome de Jesus. Quem anda pela fé são os maduros espirituais. Quem anda pelo que vê são os meninos na fé. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2 que são os homens naturais. Essa palavra lá está no original é psique, governado pela mente, governado pelos pensamentos, governado pelas emoções, governado pelo que vê. São os homens naturais. Os homens espirituais são governados pela palavra, pelo Espírito. É a palavra no original que diz pneuma, falando do Espírito Santo, ou do Espírito do homem. Glórias a Deus. Se nós entendermos isso, vamos nos livrar de muita dor e de muito sofrimento. Muito. Noé escolheu construir a arca mesmo sem sinais de chuva. Ele decidiu acreditar na palavra de Deus em vez da realidade perseguida pelos seus olhos. O cara construiu uma arca num tempo que não chovia, não tinha chuva. Já pensou que loucura? Quando Noé construiu a arca, não chovia naqueles dias. E ele construindo a arca. E o que tu está fazendo aí, cara? E Noé ali, ó, 120 anos, se eu não me engano, né? 120 anos. Até que as comportas do céu se abriram, Deus enviou o dilúvio, e somente Noé com a sua família foram salvos. Meus irmãos, eu quero finalizar lendo Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3 e o versículo de número 17. Abacuque 3 já está sendo projetado, é um texto também bem conhecido de todos nós, né? Mas olha só o que está dizendo essa passagem para nós. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. 18. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa é a palavra de Abacuque. O que você está vendo aqui nessa passagem? Que Abacuque não está se movendo por aquilo que ele vê. Porque o que Abacuque está vendo não traria alegria para ele. O que Abacuque está
se ele visse aquilo ali, ainda, se ele se deparasse com aquele cenário, era um cenário ruim, um cenário caótico, um cenário tenebroso. Não tem fruta, não tem os animais, o produto mentiu, decepcionou, não tem. Todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o justo viverá pela fé. O justo vai viver pela fé. Então, queridos, eu e você, primeiramente, nós precisamos voltar à essência, amém? E sermos homens e mulheres que amam a palavra de Deus. Homens e mulheres que se debruçam na palavra do Senhor, que conhecem a palavra e as promessas da parte do Pai. Porque quando vem as coisas, tu tem uma palavra no teu coração. Você não é levado por vento, você não é levado por situações. Você está seguro e alicerçado em uma palavra. E o próprio Senhor Jesus falou isso: quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio a enchente, veio o vento, e ela permaneceu. Agora, se a gente não está nem aí para a palavra de Deus, né? Não conhecemos nada, estamos perdidos. É tempo de andarmos pela fé, amém, queridos? Então, independente do que você venha enfrentar nesse tempo, nesse ano, fique na palavra, fique em Deus, olhe para Cristo. Não se mova por emoções, não se mova por isso ou por aquilo. Se mova pela palavra e avance no poder do Espírito Santo. Descanse na fidelidade do Pai, que Ele é fiel. Ele é fiel, Ele não abre mão, Ele não vira as costas, Ele não nos deixa, Ele é fiel. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé para nós orarmos. O justo viverá pela fé. Entenda nessa noite que fé é um estilo de vida para mim e para você. Você tem que andar e entender isso. O viver pela fé. Ele é uma rocha, Ele é um refúgio, Ele é uma fortaleza. Talvez você esteja passando por situações, eu e você, onde o próprio Senhor está forjando a nossa fé e mostrando que Ele é fiel e que nós podemos confiar. Como aquele povo que estava no deserto, de sede não morreram, de fome não morreram, de enfermidade não morreram, porque o Senhor era a saúde deles, o Senhor trazia o pão para eles, o Senhor trazia água para eles. Ele mostrando que é um Pai precioso, um Pai querido, um Pai que está conosco em todos os dias, em todas as circunstâncias. Você não está sozinho, você não está sozinho. Mas ao invés de você se apegar às emoções, se apegar às circunstâncias, se apegar àquilo que os teus olhos estão vendo, se apegue a Ele, amém? Se apegue à palavra dEle, se apegue ao coração de Cristo. Que eu e você possamos declarar, queridos, se os nossos olhos estão vendo algo que não está de acordo com o nosso querer. Ah, pastor, isso é tão ruim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto do campo minta, todavia me alegrarei no meu
querido, é uma convicção, e você avança, e Ele é aquele que enxuga dos nossos olhos a lágrima, aquele que transforma o pranto em festa. Ainda, querido, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A alegria vem pelo amanhecer. Com os olhos fitos em Cristo, avance nesse tempo. Eu vejo homens e mulheres de Deus aqui, amém? Homens e mulheres de Deus que vão perseverar até o fim, que vão permanecer até o fim, que não vão negociar com este mundo, não vão negociar com o diabo, mas vão permanecer na palavra, independente do que venha acontecer, vão permanecer. É por isso que esses homens, quando nós lemos a Bíblia, ficamos de boca aberta com Paulo da vida. Como pode um homem viver daquela forma, apanhando aperto, perseguição? Eles andavam pela fé. O apóstolo Paulo era um homem de fé, Pedro era um homem de fé. Eles não estavam apegados às coisas que lhes aconteciam, mas simplesmente no Espírito e na palavra. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o que Paulo fazia, ele esquecia e avançava. Ele não ficava se vitimizando, olhando para o passado, para trás, tadinho de mim. Não, ele avançava. Homem de fé, tinha uma missão e uma palavra no seu coração. É desse jeito, amém, queridos? Fecha os teus olhos, oremos nessa noite. O justo viverá pela fé. Meu filho, ande pela fé. Minha filha, ande pela fé. Quem anda pela fé descansa na fidelidade de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você medita na palavra, mais um homem e uma mulher de fé tu se tornará. Mais fé, mais fé, mais fé. Quanto mais negligência com a palavra, menos fé, mais incredulidade, mais medo entrando no barco, mais coisas acontecendo para nos levar a afundar. Mais. É a fé. Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, se tiver alguém aqui nessa noite que quiser oração,